Galera, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do seu horário. Pessoal, vamos lá. Como eu falei inicialmente, nós vamos ter... O livro vai trazer algumas especificidades. Por exemplo, nós vamos estudar sempre, normalmente, um capítulo de História do Brasil. E no outro capítulo, a gente estuda História Geral, certo? Então, nós estávamos estudando Era Vargas, História do Brasil. Vamos fazer um contraponto agora sobre História Geral. Vamos estudar a Guerra Fria. Como vocês podem observar a imagem, galera, Guerra Fria é quando nós temos um mundo bipolar. O que é isso, professor? Quando nós temos duas grandes potências, duas superpotências, comandando o mundo, vamos colocar assim, de forma geral, certo? Tendo sua hegemonia no mundo, hegemonia econômica, tecnológica e tudo mais. De um lado vamos ter o capitalismo, com os Estados Unidos da América, e de um outro lado vamos ter o socialismo. Galera, e aqui vocês vão ter que não perder de vista o contexto histórico da Guerra Fria, certo? Lembre aqui que nós estamos saindo da Segunda Guerra Mundial. Professor, e por que Guerra Fria? Por que esse nome? Galera, esse nome porque nós não vamos ter um confronto bélico aqui. A gente não vai ter um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Nós não vamos ter tanques, não vamos ter metralhadoras, nem nada disso, um contra o outro, não. Vamos ver que algumas guerras vão ser influenciadas por União Soviética e também pelos Estados Unidos. Mas não vai haver um confronto direto, certo? Vamos lá, a gente vai ver algumas guerras, por exemplo, como Guerra do Vietnã. A gente vai ver alguns casos ali da China. Algumas revoluções, como a Revolução Cubana. Você vai ter ali, de certa forma, uma influência tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Então, Guerra Fria porque é uma guerra ideológica, certo? É uma guerra tecnológica e não uma guerra bélica como a Primeira, como a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. E aí, mais uma vez, vão acender ao topo, Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista. Vamos lá, pessoal. Acabei de falar para vocês o que? Vocês não podem tirar da cabeça de vocês, certo? Esse ponto de vista histórico da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria, professor, quando é que começa? Galera, ela vai começar a partir de 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí só vai acabar, galera, algumas pessoas falam, mas a Guerra Fria acaba em 89, 1989, quando tem a queda do Muro de Berlim. E outras vão falar que a Guerra Fria acaba em 1991, que é quando a União Soviética ela é extinguida, deixa de existir. Ok? Mas vamos lá. O meu ponto de vista para mim vai até 91. Para mim a Guerra Fria é de 45 até 1991. Ok? Vamos lá. Então, acabamos de sair de uma Segunda Guerra Mundial. A guerra mais letal que já existiu na história da humanidade. Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Os países da Europa estão arrasados. Estão completamente destruídos, galera. Então as fábricas que existiam foram bombardeadas. Você vai ver que qualquer país que entra em guerra, por mais que ele saia vitorioso, ele gasta muito dinheiro nessa guerra, certo? E aí é um contraponto dos Estados Unidos. Por quê, professor? Os Estados Unidos só enriqueceu com a guerra. Primeiro que a guerra não aconteceu no território norte-americano. Então as fábricas estavam intactas, as pessoas estavam intactas. Então percebam aqui, galera, que os Estados Unidos ele ganhava muito dinheiro com a Segunda, também com a Primeira Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra só favoreceu os Estados Unidos. Então os Estados Unidos com a guerra vendia roupa, vendia armamento, vendia tanta coisa que ele ficou com muito dinheiro em caixa.
E o que vai acontecer? Prestem bem atenção. Os países da Europa arrasados, precisando de reconstrução, porém não tinha dinheiro, porque o dinheiro que eles tinham, eles investiram nas guerras, investiram em se rearmar, comprar arma, comprar tudo. Beleza, professor, e aí, como é que eles fariam agora? Aí, pessoal, entra justamente os Estados Unidos, né? Na parte de baixo você vai ter aí o Plano Marshall. Professor, o que diabo é isso? Plano Marshall, galera, para quem não sabe, é como se fosse um plano de reconstrução da Europa. Os Estados Unidos falavam o seguinte: olha, cara, é o seguinte, eu tenho dinheiro para te emprestar, tu quer, Itália? A Itália, rapaz, eu quero, ó. Então pronto, eu vou te emprestar o dinheiro, tu vai me pagar esse dinheiro com juros, que eram juros bastante altos, certo? E além disso, tu vai ter que deixar as minhas empresas, minhas transnacionais, Coca-Cola, McDonald's e tal, entrar dentro do teu país e ganhar o dinheiro, né? Ganhar o dinheiro italiano para os Estados Unidos. E a Itália não tinha outra opção, beleza, eu aceito. Então ele fez isso, os Estados Unidos fez isso com basicamente toda a Europa, galera. Né? O Plano Marshall foi justamente isso. E só quem se beneficiou, quem foi, professor? Os Estados Unidos. Ganhou muito dinheiro com isso. Ok? Vamos lá. Mas olha lá para cima, ó. Estados Unidos, doutrina Truman. Galera, vai ter um presidente chamado Harry Truman, que vai falar o seguinte: olha, nós temos aqui um problema a enfrentar. Qual é? O nosso inimigo, que é o comunismo, né, que é a União Soviética ali, né, que é a maior. Porque eles não podem expandir, não, porque se eles expandirem os seus territórios, sua ideologia, a gente vai perder dinheiro com isso. E aí, a doutrina Truman era o quê? Os Estados Unidos poderiam enviar tropas, né, a países aliados para expulsar os comunistas de lá. Certo? Então poderia ser comum, então, você achar tropas norte-americanas no Brasil, você achar tropas norte-americanas em Cuba, que depois a gente vai ver que vai ter uma revolução. Por quê? Porque o Truman ele queria afastar essa ameaça comunista. Ok? Vamos lá. Espero que tenham entendido isso aqui, mas é algo bem fácil. O Plano Marshall, que foi em junho de 47, você vai ter um empréstimo de dinheiro, certo? E a doutrina Truman é justamente essa questão de expulsar os comunistas. Vamos lá. E também vai ter a criação, galera, da OTAN. Professor, o que é a OTAN, professor? Lá embaixo, ó, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os Estados Unidos, com alguns aliados, mais especificamente o Canadá, vão se juntar, se fortalecer militarmente. Por quê, galera? Era bem fácil eclodir uma terceira guerra mundial, galera. Então esses países que eram aliados, eles deveriam se preparar para uma possível guerra, para um possível confronto. Então vai ter a criação dessa organização de países aliados com os Estados Unidos para uma possível guerra. Ok? Vamos lá. Outras políticas foram adotadas pelos Estados Unidos da América e seus aliados durante os primeiros anos após o fim da Segunda Guerra, que foi justamente a criação da OTAN. Beleza, professor. Então os Estados Unidos estavam criando tudo isso, criando um monte de coisa, um monte de instituição. E quer dizer, professor, que a União Soviética ficou bem caladinha, ficou de boa? Não, galera. Enquanto os Estados Unidos ia criando as suas instituições, sua maneira lá de querer expandir o capitalismo, a União Soviética fez a mesma coisa. Vamos lá, ó. E aí, galera, aqui tem uma imagem, né, que também está no livro de vocês. E você vai perceber o quê? Você vai perceber aí que os franceses, alguns comunistas da França, não aceitavam esse dinheiro dos Estados Unidos, do Plano Marshall. É tanto que no cartaz fala lá no final, né, ó. Não, a França não será um país colonizado. Porque para esses países, se você recebia o dinheiro do Plano Marshall, você deveria muito dinheiro para ele. E o que foi que eu falei? As empresas norte-americanas iriam para a França e realmente iria uma espécie de colonizar a França novamente. Então algumas pessoas não aceitavam isso.
principalmente os grupos comunistas dentro da França. Outro ponto importante, pessoal, que quero que vocês observem, é que na página 441 você vai ter um mapa aí da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Essa parte mais alaranjada são países, né, que eram socialistas. E a parte mais esverdeada que eram países que eram capitalistas. Ok? Observe aí que a Alemanha está dividida. A parte oriental e a parte ocidental. A parte oriental estava sob o domínio da União Soviética, sob a influência da União Soviética. E a parte verde é a parte do capitalismo. O que é mais engraçado aqui, galera? Professor, por que construíram um muro, professor? Vamos lá. A galera da parte laranja, da parte aí que vocês estão vendo dos socialistas, fugiam sempre para a parte verde, certo? Estavam fugindo. Por quê? Porque, galera, lá eles passavam fome, passavam necessidades, tinham grandes problemas com essas questões. E aí, o que vai acontecer, galera? Stalin vai lá e faz um muro dividindo o país para que um não atravessasse o outro. Ok? Vamos lá. Mas você vê que existem vários países aliados também do socialismo. Vamos lá, ó. E o que é mais importante? Você vai ter, galera, enquanto os Estados Unidos criavam a OTAN, Plano Marshall, tinha lá a questão Truman. O que vai acontecer, galera? Vamos ter aqui a União Soviética criando também algumas dessas formas de expansionismo socialista. Vamos lá. Um desse tipo vai ser o Pacto de Varsóvia. Lembra da OTAN, que alguns aliados se juntavam com os Estados Unidos para a questão militar, caso houvesse uma guerra? Isso também aconteceu, galera, com a União Soviética. A União Soviética pegou alguns países aliados, vocês podem até ver no livro aí também, né, como Albânia, Hungria, Romênia, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental. E aí fizeram o seguinte: olha, qualquer coisa, vamos nos armar aqui, vamos nos organizar, porque caso haja alguma investida norte-americana, aí nós vamos nos juntar, vamos nos aliar e vamos para a guerra, certo? É como se fosse, galera, aqui, né, uma OTAN, certo? Uma OTAN de Varsóvia, né? Como se fosse uma OTAN da União Soviética. Ok? Vamos lá, ó. E até o livro vai colocar aí, ó. Inicialmente, a proposta era criar uma coalizão à OTAN e às políticas estadunidenses, né? Então servia aí para uma espécie de preparação para uma nova guerra e também para expulsar o capitalismo, certo? Da mesma forma que o plano Truman expulsava o socialismo dos territórios, o socialismo fazia a mesma coisa, certo? E aí isso vai ser chamado Pacto de Varsóvia, ok? Professor, beleza. Os Estados Unidos tinham o plano Marshall. A União Soviética tinha algum plano, professor? Tinha sim. Ele tinha a Comecon, Conselho Econômico de Assistência Mútua. A mesma coisa. A União Soviética ia lá e emprestava dinheiro para os países socialistas para poderem se reerguer após a guerra. Ok? E aí você vai ter algumas bandeiras aí, ó, de países socialistas que eram ajudados pela União Soviética. Esse primeiro mapa, né, é justamente o Pacto de Varsóvia aí. Ok, galera? E aí nós vamos ter, deixa eu colocar aqui nesse slide, uma corrida tecnológica e aeroespacial. Nós chamamos de corrida espacial, galera. Mais uma vez, como é uma guerra ideológica, era uma guerra para falar quem era a melhor de todas, quem era realmente a potência hegemônica de todas. E aí começaram a lançar foguetes para ver quem chegava primeiro no espaço, para ver quem realmente ganhava muito dinheiro com todas essas questões. E aí em 1957, o satélite Sputnik 2 levou ao espaço o primeiro ser vivo, a cadelinha Laika, certo? Cadelazinha russa, né? Chegou ao espaço em 57. E aí, pessoal, algo incrível aconteceu em 1961, certo? Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a viajar ao espaço, também russo, certo? Então, vamos colocar assim, pessoal,
a primeira pessoa a ir ao espaço foi um russo. Então, nesse ponto aí, eles acabaram vencendo os Estados Unidos. Mas nós temos um outro contraponto, que talvez foi o que realmente marcou a corrida espacial, né? Que foi em 1969, Neil Armstrong, comandante da missão Apollo 11, pisou no solo lunar. E aí ele vai falar lá a célebre frase, né? Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Ah, professor, mas o homem não pisou na Lua? Não, galera, vamos deixar aqui para depois, né? Todas essas teorias da conspiração aí, de conspiração, vamos deixar para depois a gente discute, certo? Porque existem várias teorias para falar, o homem não foi para o espaço, o homem não foi na Lua e tudo mais. Mas nós estamos aqui falando do que a história está propondo, certo? Então vamos colocar assim, beleza? Vamos lá. E aí eu botei duas imagens, né? Botei uma imagem da cadelinha Laika, eu botei a outra de Neil Armstrong, né? Inclusive essa imagem aí que vai falar, né? Que o homem não pisou na Lua. Por quê? A bandeira está com vento. Segundo algumas pessoas, não vai ter vento no espaço, né? E a gente não consegue ver as estrelas lá ao fundo. E fora também na imagem tem sombra. Não é para existir sombra no espaço, né? Mas enfim, depois a gente vai discutir sobre essas teorias de conspirações aí. Beleza? Então você vai ter uma corrida espacial. Outro ponto, pessoal, nessa época aí, você vai ter, né, no cinema, uma revolução. E você vai ver sempre no cinema, galera, confrontos. Sempre é um norte-americano vencendo um soviético. É sempre um time norte-americano vencendo um soviético e assim vai. Ok? Então, eu botei a imagem aí porque você vai ter, talvez aí, né, o espião mais famoso do mundo. Se alguém conhecer, você sabe que é o Agente 007, né? E aí quando você pega o Agente 007, você vai ver que ele está sempre atrás de um soviético, de alguém, um russo, né? Vamos botar assim, de um russo, galera. Então você vê que no cinema você vai ter também essa bipolaridade de União Soviética ser ruim e o norte-americano ser o cara bom, né? A União Soviética ser a máfia e o norte-americano, né, ser o cara bem bonzinho lá. Não está aparecendo a imagem para vocês, mas eu coloquei a imagem de um filme do Rocky Balboa 4, certo? Do Rocky Balboa 4, galera, você vai ter a imagem que no final você vai ter uma luta, certo? Do Rocky Balboa, né, mais o Ivan Drago. E aí você vai ver lá até o calção do Rocky Balboa é o calção dos Estados Unidos, batendo no cara com o calção da União Soviética. Então você vê que o cinema também apresentava essa bipolaridade. E pessoal, e vai haver também isso, né, no esporte, esse grande confronto, né, no esporte. Vamos pegar a tabela aí da página 445 e você vai observar aí, ó, que sempre é uma disputa muito grande, ó. Você vai pegar na primeira parte, na primeira coluna, as edições dos Jogos Olímpicos. Então você vai ter aí Melbourne, Roma, Tóquio e tal. E você observa que é sempre uma próxima da outra aí, ó. Certo? Estados Unidos com ouro na primeira Olimpíada, 76, 71, 74, 98, 71 a 103, 90, 96, 107, 91. Então você vê que a disputa é bem acirrada. Por quê? Porque nenhuma na época e até hoje também não queria perder para outra por causa dessa bipolaridade, ok? Galera, então vamos lá. Eu quero que vocês, né, dêem uma revisada, leiam o capítulo, certo? Leiam essa parte, grifem as partes mais importantes, estudem. Como vocês sabem, esse vídeo é um resumo, não tem como falar sobre tudo do livro ou falar muita coisa além disso, porque o tempo é reduzido. Então leiam, grifem, estudem, que na próxima aula a gente finaliza a Guerra Fria. Ok? Vamos falar de alguns confrontos muito importantes.
E aí, pessoal, a atividade de vocês é a página 446, jogo rápido. E eu quero que vocês assistam o primeiro capítulo, o primeiro episódio da série Vietnã, que se encontra na Netflix. A gente vai utilizar na próxima aula esse capítulo, tá bom? Então não esqueça. Galera, é isso. Abraço a todos e até a próxima.